Olá, guerreiro da madrugada, estão voltando mais uma vez aqui para apresentar o programa Encontro com Deus. O programa que é apresentado pela Igreja Poder Celestial, a sede está em Salvador, no bairro do Lago do Tanque, na rua Monteiro de Baixo, número 48. Aqui estamos apresentando o programa que veio do coração de Deus para o meu e também para o seu coração, que é o programa Encontro com Deus. Esse que vos fala é o pastor Nievaldino Bento, que saúda a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu desejo que todos os senhores telespectadores sejam ricamente abençoados com as bênçãos espirituais e materiais. Programa Encontro com Deus, apresentado também na 590 Rádio Cruzeiro AM, todas as madrugadas de 1 às 5 da manhã. Você tem um encontro marcado com Deus ali na 590 Cruzeiro AM. Também aos sábados, estou ali pela tarde, 5 horas da tarde, até 8 da noite, também apresentando o mesmo programa Encontro com Deus. Então, tenho certeza que Deus tem abençoado, porque estamos ali levando sempre a mensagem de Deus, pregando a verdade, para que Deus não venha cobrar de mim a responsabilidade que Ele colocou nas minhas mãos como um porta-voz da verdade, como enviado dEle, como testemunha dEle, como servidor público do seu reino aqui na terra. Nós estou fazendo favor para o nosso Deus, nem também fazendo favor aos senhores, porque servo é para servir. E como servidor público do Reino dos Céus, ali estou na 590 Cruzeiro AM, apresentando todas as madrugadas ao vivo o programa Encontro com Deus. Todas as madrugadas, de 1 às 5 da manhã ao vivo, tá bom? Dia de sábado também, estou ali apresentando de 5 horas da tarde até 8 da noite. Estamos também apresentando, transmitindo os cultos dia de quinta-feira pela noite, culto do Espírito Santo, e também o culto da família de domingo, ao vivo, né, pelo YouTube e Instagram também, tá bom? É só você acessar e Poder Celestial, que você vai acompanhar os cultos ao vivo. É verdade que liberta, aqui a palavra de Deus. Você não vai ser enganado. Eu não vou, de maneira nenhuma, estar na frente de um trabalho ou então de uma emissora, de rádio e televisão para estar enganando o povo. Eu quero pregar a verdade de Deus, porque como enviado de Deus tem uma responsabilidade muito grande. Ai de mim que não pregue a verdade, ai de mim que não fale o que Deus determinou para falar, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, tá bom? Então as pessoas que não podem ir aos cultos, e você não se preocupe, você vai acompanhar a mensagem de Deus diretamente da sede da Igreja Poder Celestial. Quinta-feira à noite e dia de domingo, que é o culto da família. Você divulgue o trabalho, tá bom? Você divulgue, você se inscreva, você dá o seu like também e compartilha a vida do povo, tá bom? Divulga o trabalho, porque nós sabemos que temos visto muitas coisas que não vêm de Deus, muitos exploradores, muitos comerciadores da palavra de Deus, e são poucos que querem pregar a verdade, a palavra de Deus, e mostrar a grande necessidade do ser humano se preparar para um dia encontrar com o Senhor da glória. Como está escrito lá no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, assim diz o Senhor: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Não sei o seu nome, mas prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus, porque um dia nós vamos sair dessa terra. Um dia, queira ou não, nós vamos sair da terra, porque há tempo de nascer, está lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo de nascer e tempo de morrer. Mas precisamos estar preparados para sair daqui desta terra, para um dia encontrar com o Senhor da glória. Como vamos encontrar? Pela carne? Não. A carne, ela vai devolver a terra, que é pó. Então, do pó nós viemos e do pó também vamos tornar para o pó. Mas o Espírito que faz nós estarmos aqui em pé falando, esse Espírito, ele vai voltar para Deus, porque saco vazio não se põe em pé. Então, nós estamos transmitindo a verdade que liberta, falando da volta de Jesus, falando da santificação, falando da preparação para nós encontrarmos com o Senhor da glória, e também falando a respeito da porta estreita. Escolha a porta estreita, porque a porta larga leva muito à perdição. Então você pode acompanhar aí ao vivo o culto, ou então, se você não acompanhar, depois você vai ver pelo YouTube e vai ouvir a verdade que liberta. Hoje, Deus tem mandado a palavra para o meu, para o seu coração, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3,
e Deus vai falar para o meu e também para o seu coração. Mas antes de tudo, nós vamos orar, falar com Deus em nome de Jesus, tá bom? Querido Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua boca, meu Deus eterno, que irá falar, Senhor Pai, o jardim de nossos corações. Nos ajuda a entender, Senhor, o que tu quer falar. Abra nossa mente, tira a ansiedade, tira a sua preocupação, inquietação, meu Deus querido. Ó Deus, a insegurança, Senhor, que cresce cada dia mais, meu Deus. Ó Senhor, ó Pai santo e justo, no meio do teu povo. Pai santo, nos ajuda a confiar mais em ti, nas tuas palavras. Não permita, meu Pai, que o espírito da dúvida, da desconfiança de um Deus que não dorme e não cochila, mas vela pela tua palavra para se cumprir. Não permita que nós desconfiamos de ti, das tuas promessas, não. Mas nos ajuda a crer mais, meu Pai, e chegar mais perto de ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, agora vamos meditar na palavra do nosso Deus, livro de Atos Apóstolo, capítulo 3. Deus vai falar para o meu e também para o seu coração. Vamos lá? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá bom? Nunca incline seus ouvidos para estar escutando a voz do diabo, a voz do acusador, tá bom? Se vê alguém ter contigo, presta atenção, tá lá em 2ª Epístola de João, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 10, tá bom? E o versículo 11 diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, essa doutrina que está aqui escrito, não fale mal do seu irmão, não julgue o seu irmão, tá bom? Tiago 4, versículo 11 e 12 fala sobre isso. Mateus 7, versículo 1 diz: não julgueis, para que não seja julgado, tá bom? Romanos 14, versículo 4 diz: quem és tu que julga o servo alheio, para o seu próprio Senhor esteja em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para levantar. Se alguém vier ter convosco, não traz essa doutrina de amar o vosso inimigo, bem dizer quem está lhe maldizendo, ajudar quem está ali perseguindo e ferindo. Então, se alguém, 2 João, capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não receba em casa, nem tampouco saudeis, porque para quem saúda faz parte nas suas más obras. Então, incline seus ouvidos só para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Se você encontrar alguém, ou alguém vem ter convosco, na sua casa, no seu trabalho, na rua, no transporte, que não trouxer essa doutrina, começa a falar mal de fulano Beltrano, aí você corta para não corromper os seus bons costumes, porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então você vai conhecer a árvore pelos frutos, você vai conhecer quando a pessoa é enviada por Deus e quando é enviada pelo diabo. Eu falei aqui em São João 3,34, que diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá um espírito por medida. Então o enviado de Deus vai falar só as palavras de Deus. A palavra de Deus não tem mentira, não tem engano. A palavra de Deus não ensina a falar mal de ninguém, perseguir ninguém, caluniar ninguém e guardar ódio de ninguém. Então você vai ver quando aquela pessoa que vai ter contigo se encontra com você, você vai saber que aquela pessoa, se ela é de Deus ou se não é. Você vem falando mal, botando defeito, fulano e Beltrano, não examina a si próprio, então você vai saber logo que aquela pessoa é enviada por Satanás, pelo diabo, tá bom? Então tome muito cuidado. Então, Apocalipse 3, versículo 6, versículo 13 e o 22. No mesmo capítulo 3, versículo 6, versículo 13 e o versículo 22 de Apocalipse, diz assim, que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá bom? Então incline seus ouvidos só para ouvir a voz do Espírito Santo, que vai falar pela minha boca, como vaso na mão do oleiro. Quem fala é o Espírito Santo, não sou eu, tá bom? Vamos lá. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz: Pedro e João subiam juntos. Aonde? Ao templo. Para fazer o quê? Para fazer a oração nona. Eles, Pedro e João, subiam juntos, porque não pode andar duas pessoas juntas se não tiver em acordo, em pleno acordo. Um quer um acordo do que a outra, não vai dar certo. Então Pedro e João subiam juntos
ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o seu ventre da sua mãe, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, aquele rapaz era coxo, ele não andava, o qual todos os dias punham, ou seja, colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. E Pedro, vendo mais João, e vendo ele, a Pedro e a João que iam entrando no templo, foi o que ele fez, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Presta atenção. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa das mãos de Pedro e de João. E disse Pedro: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Pronto. Só esses versículos da palavra do nosso Deus. Então, se tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo vai agora falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Veja bem que aquele homem, ele todos os dias era colocado por alguém na porta do templo, chamada Formosa, onde as multidões iam marcar um encontro com Deus, fazer suas orações, ouvir também a palavra de Deus, pois está escrita em São João, no capítulo 8, no versículo 47, Jesus disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vós não escutais, porque vós não sois de Deus. Tinha um grupo de judeus que escutava a palavra de Deus, criam em Jesus Cristo, mas tinha outro grupo que não criam, não gostavam de ouvir a verdade, a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam porque vocês não são de Deus. De modo que nesse mesmo capítulo 8, no versículo 31, Jesus disse aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, havia aquele grupo que ouviam a verdade, gostavam da verdade, e outros não gostavam de ouvir a verdade que liberta, a palavra de Deus. Então, Pedro e João, a Bíblia diz que Pedro e João, eles subiam junto ao templo. Para fazer o quê? Para fazer a oração ao nosso Deus. Eles iam para marcar um encontro com Deus. Então Pedro e João, eles estavam subindo juntos ao templo para poder marcar um encontro com Deus. E todos que vivem em comunhão, em união, uns com os outros, têm a certeza que Deus vai estar no meio, Deus vai aprovar tudo que for feito, e todos que vão também marcar um encontro com Deus. Quando você marca um encontro com Deus, não marca encontro com ninguém, com homem nenhum. O homem é falho, é mentiroso, promete e não cumpre nada. Mas o Criador do homem, ele, quando fala, não dorme, não cochila, mas ele vela pela palavra dele para cumprir o que ele prometeu ao seu povo, aos que crê segundo as Escrituras, como Jesus disse em São João, no capítulo 7, no versículo 38. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão no seu ventre. Então Deus tem compromisso com quem crê nele, nas suas promessas, e com quem vive
em união, em concordância. Pedro e João subiam ao templo, juntos ao templo, a hora da oração a nona, e veja o que aconteceu. Encontra um homem sentado na porta do templo, chamado Formosa, e de repente o homem olha para aqueles dois servos de Deus que iam marcar um encontro com Deus, e ele então olhou para aqueles dois homens e estendeu a mão pedindo esmola. E Pedro e João disse para aquele homem: olha para nós. É isso que vai alegrar o coração de Deus. É isso que Deus quer ver e ouvir dos nossos lábios. Certeza, convicção do Deus que estamos buscando, do Deus que nós estamos marcando encontro com Ele, do Deus que nós servimos, do Deus que nós cremos. Quando eu tenho certeza que quando Pedro e João falaram isso, olha para nós, eu creio que Deus se alegrou, porque aqueles dois homens não estavam confiando neles, estavam confiando em quem estava na vida deles. E a humanidade, o ser humano, a multidão, o povo precisa ouvir esta mensagem, olhar para nós e ver algo diferente, porque o nosso Deus nos escolheu para fazer a diferença. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 17 e o versículo 18, assim diz o Senhor: aqueles que temem ao Senhor serão para mim um tesouro particular. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Versículo 18, Malaquias 3,18 diz: e então se vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre os que servem a Deus e os que não servem. Então o Senhor quer mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre a luz e as trevas, entre os que servem a Ele de verdade e os que também não servem. Por isso que o Senhor, Ele quando viu os seus dois servos dizendo olha para nós, aí Deus Ele aprovou o que aqueles dois homens estavam falando, porque Pedro e João disseram, olha para nós. E o homem olhou para Pedro e João esperando receber uma esmola, e uma esmola maior, porque nunca ninguém tinha dito uma palavra daquela. Todos que entravam e saíam no templo nunca falaram aquelas palavras, e eles então disseram, olha para nós. E o homem olhou para Pedro e João, esperando receber uma esmola maior, e Pedro então pegou pela mão direita e disse, olha, não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E a partir do momento que Pedro falou deste nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo Nazaré, é isso que o povo precisa ouvir. O povo, as multidões precisam ouvir falar deste nome de Jesus Cristo que veio desfazer as obras do diabo. O povo precisa ouvir falar deste nome de Jesus Cristo que veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O povo precisa ouvir falar deste nome, Jesus Cristo de Nazaré. Não é outro nome que vai resolver o seu problema nem salvar. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Pedro, por ser interrogado por causa da cura deste rapaz que levantou e depois começou a andar na presença de todo o povo, mas ele voltou a ser normal por causa do nome de Jesus. Pedro disse, olha, não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E foi através deste nome que os pés, os nervos começaram a chegar no seu lugar, estavam tudo fora do lugar, de modo que aquele rapaz não podia ficar em pé, não podia andar. Quando as coisas estão fora do lugar, quando nós saímos da posição, não queremos ouvir a palavra chamada Jesus Cristo, dá tudo errado. As pessoas podem se esforçar, mas dá tudo errado, porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. São João 15, versículo 5. Então é
é neste nome. E eu disse que em Atos 4:12, depois que as autoridades começaram a perseguir por um bem que Pedro e João fizeram, aquele rapaz começaram a perseguir e mandaram calar a voz, mandaram parar de falar do nome de Jesus Cristo e também parar de estar ensinando a doutrina santa que leva ao céu, que salva a alma do ser humano. Então Pedro disse, julgue dentre vós mesmos se é lícito ouvir mais a vocês do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Ameaçar então de morte, se você não parar de falar desse nome chamado Jesus Cristo, nós vamos matar vocês. E Pedro disse, mas importa agradar a Deus do que os homens, mas não vamos deixar de falar o que temos visto e ouvido, porque em nenhum outro nome abaixo do céu não existe outro nome para que possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então você precisa ouvir falar do nome de Jesus. Esqueça de tudo que está acontecendo. Foque a sua mente, seu coração, os seus olhos em Jesus Cristo. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi através deste nome que as coisas que estavam fora do lugar voltaram tudo para a sua posição, porque Pedro usou o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro pegou pela sua mão e o rapaz levantou, ficou de pé, começou a andar, depois ele começou a pular e entrou no templo pulando, saltando e ainda louvando a Deus, porque antes ele só abria a boca do lado de fora para poder pedir às pessoas que entravam no templo. Então ele agora passou a estar dentro da casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor. O povo precisa ouvir falar deste nome, Jesus de Nazaré. Pedro, quando disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas do que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande, porque as pessoas só podem dar o que tem. Se as pessoas não têm, não vai poder dar de jeito nenhum. Como é que a pessoa vai dar uma coisa se não tem? Então, se você tem Jesus, homem de Deus, mulher de Deus estão acompanhando a programação, se você tem Jesus consigo no seu coração, tenha certeza, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio da palavra, deste nome que está acima de todo o nome, Jesus de Nazaré, tenha certeza que a sua boca só vai sair a verdade que liberta, a palavra de Deus, Jesus de Nazaré. Então, não procure outro nome, procure Jesus, esquece, tá bom? O povo se cuide, procure fazer a sua parte, mas a Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, o fim de todas as coisas é este, temei a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. E por causa desse milagre, do bem que os dois homens de Deus fizeram, mas no nome de Jesus, eles foram perseguidos, eles foram caçados, foram presos e foram ameaçados de morte, mas foi através do nome de Jesus que aquele rapaz foi curado. Usa o nome de Jesus. Qual é o seu problema? Qual é a sua causa? Existe um nome que está acima de todo nome, que chama-se Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, o fim de todas as coisas é este, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Então vamos fazer nossa parte, mas nunca esqueça deste nome de Jesus Cristo, como Paulo falou para Timóteo no capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo. No versículo 7 ele diz assim, considera o que digo e o Senhor te dará entendimento de tudo. E lembra de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, o qual ressuscitou dentre os mortos. Não esqueça esse nome, Jesus de Nazaré. Entrou na sinagoga e quando entrou na sinagoga estava cheio de gente, ele viu um homem que estava com a mão encolhida, seca. Ele então olhou para a multidão e no meio da multidão havia esse rapaz e ele então disse, levante e fica de pé. E o rapaz levantou e ficou de pé. E quando o rapaz levantou e ficou de pé, Jesus disse, agora vem para o meio. Ainda bem que aquele rapaz não faltou à reunião, o culto
E quando o rapaz ficou em pé, Jesus disse, agora vem para o meio. E o homem foi até o meio, e quando chegou lá, ele enfrentou a multidão, porque você está no meio de pessoas que criticam, pessoas que não fazem nada, né? Está vendo a pessoa necessitada e não faz nada. Então, aí quando o rapaz levantou, Jesus disse, agora vem para o meio. O homem foi até o meio, e quando chegou lá no meio, Jesus disse, agora estenda a tua mão para cá. O homem estendeu a mão, e logo o Senhor restituiu a sua mão que estava encolhida, ficou normal como a outra. E os escribas, os fariseus que não fazem nada, tem tanta gente que não faz nada, sabe, está vendo as necessidades das pessoas e não fazem nada. E às vezes até critica ou persegue quem está fazendo alguma coisa, ajudando ao necessitado. E quando aquele homem ficou sã, curado, a Bíblia diz que fizeram reunião para ver como iria matar Jesus, de modo que Jesus teve que se retirar dali, porque ele viu que havia uma armadilha contra ele. Então, mas aquele rapaz foi abençoado, foi curado, porque ele estava presente na reunião e ele obedeceu o que Jesus disse, levante e fique de pé. E ele levantou, ficou de pé, Jesus disse, vem para o meio. Você que está dizendo aí que não vai mais para a igreja, não vai mais para congregar, porque é tanta perseguição, tanta coisa, mas tenha certeza que o Senhor Jesus, ele está no meio. É no meio daqueles que não gostam da sua presença, é no meio daqueles que te criticam, é no meio que você tem que estar para você receber a sua vitória, a sua bênção. Jesus está no meio, ele é o princípio, ele também é o fim, mas antes de chegar ao fim, ele está no meio para poder te abençoar e mostrar a diferença entre aqueles que servem e os que crê e aqueles que não servem e os que não crê. Que Deus abençoe esta mensagem em cada coração. Amém. Muito bem, meus irmãos, aí está a mensagem de Deus para o meu e também para o seu coração. Qualquer coisa, não turbe seu coração. Lembre de Jesus Cristo. Ele é a solução do meu, do seu problema, da tua família, do seu negócio. Ele é a solução de toda a enfermidade, de todos os vírus. Lembre desse nome, tá bom? Se cuide, mas não esqueça que Jesus é o médico dos médicos. Ele é aquele que foi enviado para desfazer as obras do diabo. Qualquer coisa, lembra de Jesus Cristo e tenha certeza que com Ele tudo, sem Ele nada. Que Deus abençoe a todos os irmãos que têm nos ajudado a manter o programa no ar. Deus recompense a cada um dos contribuintes, dizimistas, ofertantes, em nome de Jesus. E não esqueça que a obra de Deus, ela não pode parar. E que Deus abençoe vocês que vão contribuir nesta obra para que nós possamos continuar pregando a verdade que liberta, que é Jesus de Nazaré. Não é religião nem igreja, nem pastor nenhum, mas Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, estaremos voltando para apresentar o programa Encontro com Deus. Despede o pastor Nivaldino Bento, que deseja um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dê glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus derramar poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dê glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus derramar poder